Olá, meus amigos do site Eu Vou Passar. A gente começa hoje um módulo de Direito Constitucional voltado para tribunais, voltado para TRE e Tribunais de Justiça. Meu nome é Fernando Castelo Branco. A gente vai fazer uma média de aproximadamente uns 170 vídeos para explorar o programa de Direito Constitucional desses tribunais. A gente vai colocar e comentar ao longo dos vídeos também algumas questões da Carlos Chagas e algumas questões CESP. Mas se você se prepara para um concurso da ESAF, para a área fiscal, as secretarias da Fazenda, as secretarias de município, a Receita Federal, que costuma fazer concurso com certa periodicidade, não se preocupe que nós estamos também preparando, estamos nos planejando para gravar também um módulo de constitucional voltado para a ESAF, com questões e comentários sobre doutrina, jurisprudência, que é mais o estilo da ESAF. Para esse nosso primeiro vídeo, o que eu queria comentar com vocês era a ideia inicial de Constituição. E a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é que esse termo, esse vocábulo Constituição, ele não é um vocábulo próprio da área jurídica, exclusivo da área jurídica. Imagine que é possível você perguntar sobre a Constituição de tudo o que existe, de todas as coisas corpóreas ou incorpóreas que te cercam, é possível você se questionar sobre a constituição daquele objeto. Uma lousa como essa, por exemplo, o corpo humano da gente, por exemplo, uns objetos, essa câmera que nos filma, as cadeiras, tudo é possível você perguntar sobre a Constituição. Exemplo, faz sentido lógico eu perguntar sobre qual é a constituição desta cadeira? O que é que você me responderia se eu te perguntasse qual é a constituição desta cadeira? Provavelmente você me responderia que ela é feita de fórmica, que ela é feita de ferro, que ela é feita de um acolchoado, que ela é feita de borracha e etc. Faz sentido lógico essa pergunta. Do mesmo jeito que se eu te perguntar qual é a constituição do corpo humano, você também me responderia. E você me responderia que o corpo humano ele é composto de várias células, de vários tecidos, de órgãos e etc. Mas você há de convir comigo que se eu amontoar no canto da sala um monte de ferro, um monte de fórmica, um monte de borracha e de estofado, isso não será uma cadeira nunca. Do mesmo jeito que um amontoado de células, de sistemas, de tecidos, pode não ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser qualquer outra coisa. Portanto, ao perguntar qual é a constituição de um determinado objeto, você está querendo saber duas coisas. Você está querendo saber do que é feito e está querendo saber como aquela matéria está organizada para dar origem àquele objeto. E se eu posso perguntar sobre a constituição do corpo humano, a constituição da cadeira, a constituição deste quadro, eu posso também perguntar para você sobre a constituição do Estado Nacional. Ao perguntar para você sobre a Constituição da República Federativa do Brasil, eu quero saber ao pé da letra o que é que constitui o Estado brasileiro, do que ele é feito e como ele está organizado. É por isso que me acompanhe. Toda Constituição, ela precisa tratar de determinados temas que são fundamentais, que são indispensáveis. Ao tratar da organização de um Estado, da sua formação, da sua constituição, todas elas precisam dispor sobre poder. Qual é o poder desse Estado? De onde vem este poder? Quem exercerá este poder? E, além disso, a competência desse Estado Nacional. Como é que está organizada administrativamente este poder, a descentralização deste poder com a competência dos seus órgãos, a competência dos seus agentes, quais são os seus objetivos, quais são os seus fundamentos, que órgãos estão responsáveis pela materialização desses objetivos e desses fundamentos. E uma Constituição precisa tratar também dos direitos fundamentais que esse Estado reconhece aos seus cidadãos. Direitos fundamentais são um elemento essencial da Constituição de repúblicas democráticas, como é o caso do Brasil. O que eu quero que você perceba nesse nosso primeiro encontro é que toda Constituição, ela vai indicar para você como aquele Estado está organizado e do que ele é feito. A Constituição, ela é um pacto de natureza política e é um pacto também jurídico,
porque vai lançar a pedra fundamental, a pedra angular da construção do ordenamento jurídico. Você certamente já escutou, para definir Constituição, outros sinônimos. É bem provável que você já tenha ouvido falar da Constituição como sendo a lei maior do país. Ou então, a Constituição como sendo a nossa lei fundamental. Ora, se existe uma lei maior, é porque devem existir leis menores. Se existe uma lei fundamental, é porque esta lei ela serve de fundamento, ela serve de base, ela serve de alicerce para a construção de algo que está sobre ela. E nós estamos falando, então, do ordenamento jurídico. Se fosse possível representar graficamente o nosso ordenamento jurídico na forma de uma pirâmide, você colocaria no ápice dessa pirâmide a Constituição Federal e na base dela as outras leis do país. Os códigos, as leis de trânsito, enfim, todos os outros atos normativos do nosso ordenamento jurídico. É por isso que aqui, acima, nesta pirâmide, a Constituição é chamada de lei maior. É por isso que as leis que estão abaixo da Constituição são chamadas de leis infraconstitucionais. Fernando, e o que é que a lei maior do nosso país, a nossa Constituição, ela fundamenta? Ela fundamenta a construção do ordenamento jurídico. Tudo o que é produzido de normas jurídicas, de sentenças dos juízes e que regulam a organização da administração pública e dos particulares, deve encontrar o fundamento da sua validade na Constituição. E é simples perceber isso. Veja, se a Constituição organiza o próprio Estado e é o Estado a fonte essencial do direito, então é evidente que a Constituição é a principal, a primeira fonte do nosso ordenamento jurídico. Entenda o que eu vou lhe dizer. Todas as leis do país, só são válidas na medida em que encontrarem o fundamento da sua validade na Constituição. Sem encontrar fundamento de validade na Constituição, são consideradas inconstitucionais e não podem produzir efeitos jurídicos. E não podem regular a administração pública e não podem regular a relação entre os particulares. É por isso que ela é a lei que fundamenta, alicerça a construção da ordem jurídica. Essa é a natureza jurídica de uma Constituição. Mas a Constituição ela também tem uma natureza política. E se você me acompanhar até o canto do quadro, você vai perceber que existe uma coincidência entre o nosso momento constituinte e fatos políticos marcantes na história do Brasil. Veja comigo, aqui no canto do quadro, você tem a data da promulgação das nossas constituições. A nossa primeira Constituição, ela é de 1824, e a nossa Constituição mais recente, a atual Constituição brasileira, de 1988. Veja que próximo a 1824, nós temos a data de 1822 como um fato determinante na história do Brasil, que é a proclamação da nossa independência política com relação a Portugal. Até 1822, o Brasil era, com a chegada da família real ao Brasil, Reino Unido a Portugal e Algarves. E, portanto, a nossa Constituição, em 1822, era a Constituição portuguesa liberal de 1820. Ora, não dava para rompermos o laço com Portugal, não dava para nos tornarmos, a partir de agora, uma nação independente, soberana e continuarmos com a Constituição portuguesa de 1820. Era preciso repactuar politicamente o Estado brasileiro. Era preciso, veja só, constituir, criar, organizar o Estado brasileiro. E foi isso o que a nossa Constituição de 1824 fez. Essa é uma Constituição que ficou vigente até 1891. Isso porque, em 1889, nós proclamamos a nossa República. E não dava para sermos uma república adotando a Constituição Imperial de 1824. Constituição essa em que o nosso imperador era aclamado por unanimidade dos povos.
Uma Constituição que, como dita por Dom Pedro I, digna do imperador e do Brasil. É evidente que ao proclamarmos uma república, muda fundamentalmente, veja só, a Constituição do poder no Brasil. E ao mudar a Constituição do poder, é preciso repactuar politicamente o Estado Nacional. E foi isso o que foi feito em 1891. Acompanhe comigo que ao lado de cada momento constituinte você tem um fato político determinante. Na nossa Constituição de 1934, você teve o golpe de 30 que leva Getúlio Vargas ao poder. A chamada Revolução de 30, que dá início, que dá um pontapé inicial à industrialização do Brasil, que muda e radicalmente a organização política, o sistema eleitoral, que era muito criticado a partir de 1891. Para que você tenha uma ideia, olha que curioso. Na nossa Constituição Republicana de 1891, olha que dado, votavam menos pessoas do que em 1824, quando nós éramos um império. Você sabe por quê? Porque a Constituição de 1824 estabelecia voto censitário. Quem tinha grana votava e quem tinha mais dinheiro ainda podia ser eleito. A República acabou com isso, que era uma pouca vergonha. A República, então, agora impessoal, a República agora encontrando a origem do seu poder no povo, diz, acabamos com o voto censitário e vamos agora universalizar o direito ao voto. Só que as mulheres não votavam, e a partir daí você já eliminou metade da população. Não votavam ainda os homens menores de 18 anos, uma outra fatia já vai embora. Não votavam ainda os analfabetos, já vai uma outra fatia embora. E não votavam os padres e os militares, que eram a maioria dos homens alfabetizados. Votava 5% da população brasileira em 1824. Boa parte dos nossos latifundiários eram analfabetos de pai e mãe, mas tinham dinheiro para votar em 1824. Essas distorções do sistema político foram em partes corrigidas a partir da Constituição de 1934. Até porque a nossa primeira lei eleitoral ela é de 32, a partir do movimento tenentista que culmina com a liderança de Vargas e o golpe de 30, isso começa a mudar. E é possível e é preciso, então, mudar a organização do país. Em 37, você vai ter a ditadura do Vargas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se redemocratiza, até que o golpe dos militares restaura uma ditadura no Brasil. E em 1985, você tem mais um processo de redemocratização. Para que você perceba de maneira indubitável a natureza política da Constituição, eu quero que você acompanhe comigo duas linhas de raciocínio. A primeira é perguntar-se quem foi que fez a Constituição. Ora, a Constituição foi feita em uma Assembleia Nacional Constituinte. Se você está com a sua Constituição aí, me acompanhe, por favor, até o preâmbulo da Constituição. E no preâmbulo você vai ter escrito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Ora, esses representantes foram eleitos por partidos políticos. Esses representantes foram votados, defenderam ideias na Constituinte que traduziam o setor social que eles representavam. A Constituição, portanto, tem natureza política. Eu posso chamar a Constituição de 88 de a Carta Política de 1988. Ela reorganiza o poder do Estado, a gerência deste poder, a disputa por este poder. Em 1988, um outro dado que te revela essa natureza política é o objetivo expresso pelos constituintes. Eles vão dizer que estão reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Você tem, portanto, o claro objetivo de estabelecer uma democracia. É preciso, então, repactuar esse Estado. Reestabelecer o porquê da opção pela democracia. E no teu preâmbulo tem o porquê de uma democracia. Ele está dizendo que essa democracia ela tem que estar destinada a assegurar liberdades individuais, exercício de direitos sociais e de direitos individuais, a construção de uma sociedade livre, fraterna, solidária, comprometida na ordem interna e na ordem internacional com a defesa da paz. Isso é o prenúncio de um pacto de natureza política. Mas cuidado! O preâmbulo da tua Constituição ainda não é a Constituição.
Ela é uma mensagem de abertura. Cuidado com isso. Isso é uma questão que volta e meia aparece nas provas, hein? O preâmbulo não é Constituição, não é norma jurídica, não pode produzir efeitos jurídicos. Mas o preâmbulo, por ser a mensagem de abertura, por ser um texto elaborado pelos constituintes em que eles expressam o porquê da Constituição, pode ser utilizado como elemento, como instrumento de interpretação do texto constitucional. Na nossa próxima aula, a gente vai ver os fundamentos, as características e os objetivos da República Federativa do Brasil. Até lá!